Olá, amigos do YouTube, que Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora falar sobre um assunto muito interessante, porque todas as pessoas, de um modo geral, acabam um dia ou um momento, ou às vezes o tempo todo, tendo dívidas, compromissos a pagar, coisas a vencer. E existem aquelas pessoas que estão endividadas com compromissos atrasados, que vão se acumulando, e aquelas pessoas que têm as chamadas dívidas sob controle. Por exemplo, você compra um carro, financia o carro, você fez uma dívida. E todo mês você vai pagando aquele financiamento. Você tem uma dívida, só que ela não está em atraso. Você todo mês está pagando, até que ela seja quitada. E há aqueles compromissos que venceram, a pessoa não pagou, e aquilo vai se acumulando, se tornando uma bola de neve. Será que a Bíblia tem orientações com relação a isso? Será que é possível eu dever e não pagar? Enrolar, tapear, enganar, ludibriar? O que a Bíblia fala a respeito deste assunto? Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 25, Jesus ele dá uma orientação muito clara e objetiva com relação a isso. Ele diz assim, entra em acordo sem demora com o teu adversário. O adversário, no caso, pode ser uma demanda judicial, alguém com quem você tenha algum tipo de problema ou que você deva alguma coisa e aquela pessoa se tornou sua adversária. Há um ditado que diz que você quer perder um amigo, pede dinheiro emprestado para ele. Porque aí a amizade vai embora, né? O relacionamento fica prejudicado. Então, se você tem algum adversário, veja, eu não estou dizendo inimigo necessariamente, mas alguém que tem uma opinião contrária à sua em alguma situação, e vocês têm uma demanda, a Bíblia, Jesus orienta, entra em acordo sem demora. Tem gente que vai empurrando com a barriga a situação, protelando o que tem que ser feito, empurrando para frente. Jesus já fala o contrário. Sem demora. E ele continua dizendo, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. Você está numa negociação. A caminho significa você está ali discutindo, você está ali apresentando as suas razões, ele apresentando as dele. Por exemplo, uma demanda judicial, né, uma causa na justiça, ela tem um período onde o juiz ainda não tomou a decisão. Provas estão sendo apresentadas, o advogado de um lado, o advogado de outro, você argumentando daqui, fulano argumentando de lá, não chegou ao juiz ainda. Então, nesse período, é possível se fazer um acordo e aquele processo morre. Então, Jesus orienta exatamente isso, olha. Enquanto estás a caminho, com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz ao oficial de justiça. Já ouviu falar do oficial de justiça? Pois é. E sejas recolhido à prisão. Então o juiz vai determinar. E naquele tempo, haviam muitas demandas em que, uma vez a pessoa sendo condenada, ela era recolhida à prisão. E aqui não necessariamente somente uma dívida, questão financeira, mas algum tipo de demanda, algum tipo de discussão, algum tipo de problema que naquela época, em muitas circunstâncias, levava à prisão, como hoje nós vemos também. Existem leis e regras que, dependendo da condenação que você sofrer, você será recolhido à prisão. Então Jesus está dizendo isso. Em verdade te digo, quando ele fala em verdade, ele está afirmando que aquilo que ele está falando é verdade. Será que Jesus, sendo ele Jesus, o Filho de Deus, ele precisava reforçar a palavra dele? Não, não precisava. Normalmente as pessoas dizem assim, eu juro, quando ela quer reforçar que aquilo que ela está falando é verdade mesmo, para que ninguém duvide. Então Jesus, ele fazia questão de dizer, em verdade te digo, olha, isso que eu estou falando para você é verdade. Ele está reforçando isso, embora ele não precisasse fazê-lo. Mas ele faz isso aqui para que você tenha
ideia que isso que ele está falando não é brincadeira, é verdade. Em verdade te digo que não sairás dali, olha bem, enquanto não pagares o último centavo. Então, a Bíblia é clara em dizer que uma vez condenado, uma vez que o juiz bata o martelo sobre a sua sentença, você não vai escapar da punição, até que você pague o último centavo. E ali nós podemos diversificar em vários entendimentos corretos. Por exemplo, com relação a uma dívida, não adianta você escapulir daqui, escapulir dali. A justiça vai te pegar. Que justiça? A do homem? A de Deus. E você vai pagar. E vai pagar até o último centavo aquilo que você deve. Você não vai sair dali. E muitas vezes a própria justiça do homem também. Se você deve alguma coisa, está comprovado que você deve, o juiz não vai suprimir a sua dívida. Você tem tempo para negociar com o teu adversário. Ele sim pode te dar um abatimento, um desconto, pode cancelar. O juiz não vai fazer isso. O juiz vai exercer a justiça, vai bater o martelo e você vai ter que pagar o que deve. Nenhum juiz suprime esse tipo de coisa. Mas as injustiças dos homens. Sim. Então, se você não quer correr o risco de cair na mão de um juiz que vai decidir contrariamente porque a sua causa não é boa, então entra em acordo com o teu adversário. Porque se ele bater o martelo, está batido o martelo. É a lei dos homens. E a lei de Deus? Deus é aquele juiz que é correto, vê tudo, sabe de todas as coisas. Não é influenciável. Ele não mente, ele não se corrompe. A gente vê, infelizmente, alguns casos até de magistrados que se envolvem em corrupção. Sentenças e etc., dadas à base de propina. Só que Deus não tem isso. Então ele vai julgar retamente. Se você consegue, antes disso, entrar em acordo com o teu adversário, você minimiza aquela situação. Mas se você deixar chegar ao juiz e a sua causa não for boa, verdadeira, e ele bater o martelo, o próprio Cristo está dizendo, você não vai escapulir. Você vai pagar até o último centavo. Às vezes eu vejo muitas pessoas falando, bispo, eu tenho uma causa na justiça e tal, não sei o quê. Deus só vai lhe abençoar se a sua causa for justa. E se a sua demanda não for? Não é toda causa na justiça que nós pedimos a Deus, para que Deus intervenha, que ele vai intervir favoravelmente a você, salvo que a sua causa seja justa. Deus não vai perverter o direito do outro, seja ele quem for. Deus é reto, é justo juiz. Mas o fulano é rico. O fato de ser pobre ou rico muda a justiça? O pobre pode estar numa demanda contra o rico e essa demanda, o pobre está errado, ele está requerendo algo que ele não tem direito. Deus vai ficar do lado do pobre porque ele é pobre? Não, ele vai ficar do lado da justiça e vice-versa. O rico contra o pobre não é porque ele é o rico, que ele é influente ou isso ou aquilo, que ele vai ganhar a causa diante de Deus. Não, Deus será justo. Então Deus não pesa nesta hora a sua riqueza ou a sua pobreza, ele pesa a justiça. Que justiça seja feita. Então, temos que ponderar, avaliar, pensar bem nas coisas que fazemos, nas demandas às quais nos envolvemos. Você vai querer ir até o fim? Vamos até o fim. É justa a sua demanda, a sua causa? Ela é justa. Deus vai te abençoar. Mas se você deve e não é justa a sua demanda, ele não vai julgar favoravelmente para você. Independente que seja o incrédulo, ou seja, quem quer que seja, Deus é justiça. Imagina se Deus fosse ter os seus preferidos, não é verdade? Imagina, ele não seria justo. Então Deus vai agir com justiça. Então essa mensagem ela é muito rica, muito esclarecedora com relação a esse tipo de coisa. Entra em acordo, ore a Deus, Senhor, me ajuda, toca no coração do fulano, abençoa essa negociação e ela será justa. Se você der, você tem que pagar, você tem que ter essa consciência. Então o que você vai fazer? Senhor, me abençoe para que eu pague. Me dê condições de pagar a minha dívida, limpar o meu nome e andar de cabeça erguida. E Deus vai te abençoar, porque isso sim
é justo. Você sabe que você deve, você tem consciência disso e você entrou na justiça para não pagar o que você sabe que você deve. Essa demanda não é boa. Você pode protelar um tempo, 2 tempos, mas Jesus diz, em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então não protele aquilo que é certo, você sabe que é certo. Na verdade, a maioria das pessoas sabe, com algumas exceções, em algumas situações há dúvidas, mas todo mundo sabe o que deve ou o que não deve. Então, se você deve, peça a Deus, Ele vai te abençoar, você vai pagar, você vai fazer um bom acordo, e você vai andar de cabeça erguida. Mas não pense que Deus vai perverter o direito. Jamais Ele vai fazer isso, tá bom? Ore a Deus e Deus te dará esclarecimentos com relação a estas coisas. Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos sempre postando diariamente orações, mensagens semanalmente, para ajudar você a andar nos caminhos de Deus, a agradá-lo e ser abençoado. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo com os seus amigos, né? Divulgue a palavra de Deus. Tá? Acione o sininho para você ser notificado toda vez que postarmos um vídeo novo, dá aquele like para fortalecer o canal e continue mandando os seus comentários. Eu tenho lido, tenho orado por vocês todos os dias. Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo no nome de Jesus.